vai tratar da petição inicial, eu quero ensinar você o que é ação, hein? É o 319, então nós temos que fazer o quê? Uma petição, um requerimento que é dirigido ao Poder Judiciário, ao juiz, à juíza, e nesse requerimento nós vamos respeitar todos os regramentos do artigo 319, endereçamento, qualificação, fato, fundamento e pedido, tá? Então é importante bater um papo sobre isso. A ação é o direito de obter do Estado juiz, uma resposta a todo requerimento dirigido. O Código de Processo Civil Brasileiro, ele adotou a teoria chamada teoria eclástica, né? Ou ecléstica. Né? Eclástica também é um nome utilizado, mas o nome mais comum, a nomenclatura mais utilizada nas doutrinas, principalmente as doutrinas mais recentes e as mais antigas também, é eclética, tá? É o termo mais utilizado. Eclástica, eclética é o termo que é mais utilizado. A prova da OAB, se falar algo nesse sentido, vai falar da teoria ecléstica, tá? Eclética. Por que eclética? Porque é a teoria que nós temos a influência da doutrina processualista, alemã inclusive, né? Após que foi gerada durante a Segunda Guerra Mundial. Então é importante. Para essa teoria haverá efeito o exercício do direito de ação sempre que houver decisão de mérito, favorável ou desfavorável, ou seja, sempre que for proferida a sentença de procedência ou improcedência. O que eu trago para você? A ação é o começo de tudo, hein, gente? É o começo de tudo. A exceção, eu falo para você, é o direito do réu, contestante, em se opor à ação, né, que lhe foi movida. Ele tem o direito de defesa. A defesa é um direito contraditório. Então, o autor ingressa com a ação, um meio de exercício de direito de ação, pede ao Poder Judiciário uma providência, mas nesse sentido o réu também tem o direito de se defender quando ele é devidamente citado. Então pode o réu deduzir a pretensão no sentido de se quer gerar provimento àquela ação. E existe aí, depois vamos conversar sobre a convenção, que é o contra-ataque, tem tudo isso. A classificação das exceções nesse sentido, né? São exceções processuais aquelas que atuam, que atacam, que focam, né, no próprio processo. Então a ausência de pressupostos processuais, pressupostos subjetivos, objetivos, como as partes, capacidade, o pedido, eu vou pedir que você me entregue a reintegração de um terreno na Lua, não tem como, né? Ainda não, pode ser que no futuro tenha. Então, tudo isso tem a ver com validade do pedido, né? Se tem validade, se é possível esse pedido, então tem a ver com o pedido. Então, a ausência de condição da ação, incluindo o formato do pedido, tem tudo a ver com a carência da ação, né? Com a carência da ação. Enquanto as exceções substanciais são aquelas que atacam o mérito, né? O pedido propriamente dito. As exceções substanciais, gente, podem ser diretas quando atacam a procedência do pedido do autor. E aí eu trago a incoerência do inadimplemento contratual, por exemplo, e também em relação a indiretas, quando consistem na contraposição de fatos extintivos, modificativos, impeditivos do direito do autor, que é a prescrição, a decadência, a exceção do contrato não cumprido e assim por diante, tá? Por outro critério também é importante falar, as exceções podem ser dilatórias, quando atrasam o curso do processo, exemplo, as exceções de impedimento, suspensão, por exemplo, ou peremptórias, quando extingue o processo, que é a inépcia inicial. A inépcia inicial é horrível, né? O que é a inépcia inicial? O advogado, advogada acabou não cumprindo os requisitos da petição inicial, ou seja, aquela petição inicial foi mal feita. Então, de fato, é importante bater um papo sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui, me parece que o som... Deixa eu ver o som... Parece que agora está funcionando sim. Voltou o som, gente? Voltou, né? Voltou, legal. Então, nós tivemos uma falha aqui no som. Eu acho que sem querer eu toquei aqui a tela. Legal. Então, é importante bater um papo sobre esse assunto aqui. Vamos voltar aqui, porque como ocorreu essa falha no som, eu não sei se você conseguiu ter acesso à informação. Então, vamos lá, vamos trabalhar, vamos estudar, que a gente precisa arrebentar nessa prova da OAB. Eu falei aqui a respeito da ação. A ação é o começo de tudo. É o requerimento que é feito ao Poder Judiciário. A ação é o direito de obter do Estado juiz uma resposta a todo requerimento a ele dirigido. O Código de Processo Civil Brasileiro adotou a teoria eclética da ação, sobre a influência do direito alemão. Para essa teoria, haverá efeito o exercício do direito de ação sempre que houver decisão de mérito, favorável ou desfavorável, ou seja, sempre que for proferida sentença de procedência ou improcedência. Ademais, gente, para a aludida teoria, né, a eclética, o exercício do direito de ação é condicionado
razão pela qual ganha destaque as duas condições de ação, que é o interesse de agir e a legitimidade das partes, precisa ter legitimidade. Exceção a essa regra, a exceção do direito do réu, que consiste em se opor à ação que lhe foi movida. É o direito do contraditório, o réu tem o direito de se defender. Assim, enquanto o autor, por meio de exercício do direito de ação, pede ao Estado juiz uma providência, o réu tem o direito de se defender. E eu falei aqui, não saiu o áudio, mas a classificação das ações, nós podemos classificar assim, as exceções da ação. Quais são as exceções da ação? Podemos classificar em exceções processuais, aquelas que atacam o próprio processo, a ausência de pressupostos processuais, ou a própria ação, tá? A ausência de condição da ação. Enquanto são exceções substanciais, aquelas que atacam o mérito, isto é, o pedido propriamente da ação. As exceções substanciais, para ficar bem didático, elas podem ser diretas, quando atacam a procedência do pedido do autor. Isso acontece quando ocorre, de fato, a incoerência de inadimplemento contratual, por exemplo, é um exemplo bem didático, ou indiretas, quando consistem na contraposição de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos de direito do autor. E o grande exemplo que eu trago é a prescrição, a decadência, exceção do contrato não cumprido, assim por diante. Por outro critério, as exceções podem ser dilatórias, que é o nome, quando atrasam o curso do processo, exceções de impedimento e suspensão, por exemplo, ou peremptória, quando extingue o processo em virtude de uma situação como a inépcia inicial, né, que é a petição mal feita. Em relação às condições da ação, eu trago para você aqui que a primeira condição da ação vamos lembrar que a teoria adotada no Código de Processo Civil é a teoria eclética, né, da ação. Então, o exercício do direito de ação é condicionado de modo que as ações, que as condições da ação, ao outro lado, os pressupostos processuais de existência e validade, continuem, né, ou constituem, pelo menos, os pressupostos de julgamento do mérito. Eu trago para você, então, as condições da ação. Muita atenção, isso cai na prova da OAB, nós precisamos ter uma atenção. Primeira condição da ação, interesse de agir. Tem que ter interesse de agir. O que é interesse de agir, professor Júlio? Parte da ideia de que, se de um lado é interesse do Estado evitar a autotutela, a vingança, e pacificar o corpo social, né, a comunidade, por outro lado, não se deve movimentar o Poder Judiciário em hipóteses nas quais não tem sentido o pedido. Eu quero um terreno no céu, eu quero um terreno na Lua, eu quero um terreno em Marte, né? Então seria um pedido inadequado. Então é muito importante falar do interesse de agir. Tem que ter interesse de agir. Como que você vai processar alguém por perdas e danos se não foi a pessoa que atropelou o teu pé, né? Foi outra pessoa? Então tem que ter sentido. Isso envolve também legitimidade, que seria aí o segundo requisito, ou o segundo elemento das condições da ação. Legitimidade chamada legitimidade ad causa, ou legitimidade das partes. Segundo enuncia o artigo 18 do CPC, ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, assim na seara da legitimidade ou legitimação das partes. Existem dois campos que necessitam ser destacados, hein? O primeiro deles é o campo da legitimidade ou legitimação ordinária, que corresponde, né, à regra geral do processo civil, e nesse campo alguém em nome próprio defende juízo, interesse próprio. No que tange a legitimidade, gente, é muito importante falar isso, a legitimidade ou legitimação extraordinária, também podemos chamar de substituição processual. É aquela situação que alguém em nome próprio defende em juízo interesse alheio, o que ocorre, por exemplo, na ação popular ajuizada por cidadão para a defesa do interesse da administração, ok? Nesse caso, a legitimidade ativa do cidadão, podemos dizer o substituto processual, decorre da expressa permissão legal, né? Que embora o direito tutelado em juízo não lhe pertence, a administração pública será, nessa hipótese, substituída processualmente, enquanto a legitimidade passiva será daquela que supostamente praticou a lesão ao interesse público secundário, ok? Não se pode confundir legitimação ordinária com representação, hein? Neste, o representante atua em nome do representado, e não em nome próprio, para a defesa do interesse alheio. E aí eu trago como exemplo a ação de alimentos, acho que é um grande exemplo, ajuizada pela mãe em favor do filho, né? Que os advogados fazem muita confusão, inclusive na procuração já começa errando, ou na qualificação da peça. Porque a ação é proposta pelo filho, pela filha, representado ou assistido pela mãe. Muitas vezes você inverte o polo da procuração ou da ação errando, e é onde o judiciário pede para regularizar, porque você errou feio, né? É importante bater um papo sobre isso. Quando eu falo aqui de carência da ação, a ausência de condições da ação também pode ser chamada de carência da ação. Assim, caso falte ao menos uma das aludidas ações, será o autor carecedor da ação, com consequência a extinção do processo sem resolução do mérito. A carência da ação, gente, é a matéria de ordem pública, hein?
razão pela qual deve o magistrado reconhecê-la de ofício a fim de ser evitado o indesejável o dispêndio da energia processual. No entanto, nada impede que o réu alegue a carência da ação em preliminar de contestação, uma vez que é possível alegá-la também a qualquer tempo. Tá? Então, ponto importante também. Dentro desses elementos que eu falei aqui, então ficou bem claro, hein? Ficou bem claro as condições da ação. Interesse de agir, legitimidade, legitimidade das partes e carência da ação, foi falado aqui também um conceito importante. Eu quero falar para você agora os elementos indicadores da ação. E esse assunto é muito importante, não só na teoria geral do processo, mas para a vida prática, para a atuação prática na advocacia. Os elementos indicadores da ação, podemos dizer que são diversos, né? As diversas ações que nós temos são diferenciadas uma das outras, considerando sim determinados elementos que as particularizam de fato. Tais elementos são as partes, o pedido e a causa de pedido. Então, os elementos identificadores que vão identificar uma ação é o pedido, a causa de pedido e as partes. Lembrando que quando você distribui uma ação igual, ela vai ser extinta, né? Sem resolução do mérito, porque já tem uma ação em andamento. Se for uma ação que tem a ver com o caso, pode ocorrer a conexão, a continência, então é importante bater um papo sobre isso. Em relação às partes, o que eu quero trazer para você? Parte é aquela que pede em juízo, ainda que em face de quem se pede a tutela jurisdicional. As pessoas possuidoras da capacidade para ser parte adquirem essa qualidade de fato para a oposição processual, de autor para a propositura da demanda, da peça, da ação, e a posição processual de réu, quando for citada, a citação for válida para se defender. Para a posição processual de autor ou de réu, pela sucessão, que pode ocorrer em decorrência do falecimento da parte originária, que é a sucessão pelos herdeiros ou pelo espólio, ou por ato ou negócio jurídico que conduz à sucessão entre vivos, e pela demissão também da intervenção de terceiros no processo dependente. Tá? Então é importante bater um papo sobre isso, esse assunto também é importante. Não podemos esquecer do pedido, nessa parte teórica, nessa parte de teoria geral do processo. Além das partes, o pedido também é um dos elementos identificadores da ação. O pedido que inclusive pode ser imediato ou imediato. Pedido imediato quer dizer que é o bem da vida, pretendido pelo autor, isto é, objeto pleiteado. O pedido imediato é a providência jurisdicional requerida ao Poder Judiciário, que pode possuir natureza condenatória, declaratória, constitutiva, executiva, lato sensu, ou ainda mandamental, que é o termo utilizado. Tá? O pedido, ainda classificando o pedido pode ser genérico, é o pedido que, de certa forma, ainda sobre o pedido, né? Esse pedido genérico, é importante destacar que ele poderá ser certo e determinado, sendo lícito, todavia, podemos formular pedidos genéricos, e aí eu gosto de trazer alguns exemplos. Acho que nas ações universais, se não puder o autor individualizar cada um, é um pedido genérico. Quando também não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, também é um pedido genérico. E quando a determinação do valor depender de ato que deva ser praticado pelo réu, também é um pedido genérico. Tá? Outra modalidade de pedido é o pedido alternativo. Também pode ser formulado os pedidos alternativos quando for permitido o dever cumprir da prestação de mais de um modo. Nessa hipótese, atendido pelo réu qualquer um dos pedidos, não necessariamente o autor tem interesse recursal, né? Mas vale a pena destacar que estará satisfeito com o cumprimento de um ou mais pedidos, tá? Importante. Outro pedido também que eu não poderia deixar de abrir mão de falar é o pedido sucessivo, e a prova adora cobrar pedido, né? O que são pedidos sucessivos? Pedidos sucessivos, por sua vez, são aqueles pedidos entre os quais incide a escala de preferência do requerente. É isso mesmo. Significa dizer que, caso o juiz não acolha o pedido anterior, deverá reconhecer o pedido posterior. Sucessivos, tá? Tem as prestações periódicas também. Quando as prestações periódicas, vale considerar, sim, elas estão excluídas no pedido, independentemente da declaração expressa do autor, caso o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las. A sentença vai, de fato, excluir a condenação enquanto durar a obrigação. E em relação aos pedidos implícitos, são os que decorrem dos pedidos explicitamente lançados pelas partes ou pela própria sucumbência, como os juros legais, as prestações periódicas, a correção monetária e a condenação da parte derrotada a arcar com ônus de sucumbência, né? Então, importante também. Pedidos, a alteração de pedido, professor Júlio, também é um tema que pode cair na prova? Pode, então vamos explicar aqui. O que é a alteração do pedido? Existe sim a possibilidade do autor aditar, emendar, corrigir o seu pedido, desde que faça antes da citação. Fez antes da citação, não precisa nem justificar
pode ser a pedido do juiz, pode ser feito pela própria parte, por um lapso, por um equívoco. Citou, aí precisa da manifestação, tá? Precisa da manifestação do réu. Então isso é importante também. Pode ser feito posteriormente a citação, mas tem que ter a anuência do réu. Outro ponto é a acumulação de pedidos. É permitida a acumulação de pedidos contra o mesmo réu, ainda que entre eles não haja conexão, desde que os pedidos sejam compatíveis entre si. Então é possível que seja competente também para conhecer deles o mesmo juízo e que seja adequado para todos os pedidos o mesmo procedimento. Também é um ponto importante. Porque quando para cada um dos pedidos corresponder tipo diverso de procedimento, admite-se a acumulação, caso seja adotado para todos eles o procedimento comum, ok? Então é importante bater um papo sobre isso. Quando eu falo aqui ainda, eu queria trabalhar com você também o conceito de causa de pedir. A causa de pedir, ela pode ser classificada também como próxima ou remota. Então anota aí, causa de pedir. Vamos lá, outro assunto. Causa de pedir. Causa de pedir pode ser próxima ou remota. A causa de pedir próxima são os fundamentos jurídicos do pedido, assim numa ação indenizatória ajuizada em virtude da ocorrência de um acidente de trânsito. A causa de pedir próxima seria a tese de configuração da responsabilidade civil. Já em relação à causa de pedir remota, são os fundamentos de fato, especificando os fatos constitutivos, né, do direito do autor, descritos de modo suficientemente na petição inicial. Então vale a pena também bater um papo sobre isso, também é algo que pode cair na prova da UB, e você dominando esse assunto certamente vai ter uma chance maior de gabaritar processo civil. E vamos gabaritar, né, gente? Vamos gabaritar porque é uma matéria que é boa para gabaritar, tá bom? Legal. Agradeço você que está acompanhando, desejo a você paz, amor, sucesso e que você realize todos os seus sonhos. Vamos juntos, vamos estudar, estuda que a vida muda em todos os sentidos, não é só financeiro não, mas cabeça da evolução, tá bom? Um abraço e até a próxima.